Então, boa tarde a todos aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está agora, nesse momento, com o segundo painel do dia, do quinto dia, o 22º painel do Fórum, aqui com a Regiane, diretamente da Suécia, e a Nelise, diretamente do Reino Unido. Vocês podem falar a cidade lá, porque eu não sei se vocês estão nas capitais. É uma alegria ter vocês conosco, é uma oportunidade ímpar que a gente recebe, que os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar, tenha essa alegria de ter essas experiências compartilhadas conosco. Vocês foram escolhidas aqui porque, né, abraçam e contemplam uma visão diferenciada na liderança, nas suas ações, nos seus desafios, e vamos aproveitar bem esse momento aqui, passando a bola para a Regina, e aí a gente vai para esse painel, Transculturalidade como Estratégia de Aprendizagem e Evolução. Rê. Bom, vocês são super bem-vindas, é um prazer tê-las conosco. Nós esperamos realmente beber da experiência de vocês, né? Experiência transcultural, que ter toda essa oportunidade de desenvolvimento da carreira de vocês fora do Brasil. Então, é isso que nós queremos, ouvir, compartilhar e aprender com vocês. A gente poderia começar por quê? Pela Rejane, é isso? Ou Annelise? Tanto faz. Vamos lá, começar? então? Pode começar, Então, vamos lá. Então, obrigada, Annelise. Primeiramente, boa noite, e eu gostaria de agradecer a você, Adilson, e a você, Regina, pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência. É um grande orgulho de estar participando e mostrando um pouquinho do que a gente passa aqui do outro lado do mundo. É muito bom, é uma experiência muito gostosa, a qual eu agradeço muito e gosto muito. E eu espero realmente poder contribuir. Tá? Eu cheguei aqui na Suécia há 5 anos, né? Eu vim para cá pela empresa a qual eu trabalhava aí no Brasil, trabalhei por 18 anos na Scania do Brasil, e aí em 2018 surgiu uma oportunidade e eu vim para cá, não como expatriada, mas como contrato local, Scania Suécia. Sempre trabalhei na área de TI, em redes, e quando eu vim para cá, eu vim também pela área de redes, mas como Project Manager. Eu mudei um pouquinho o approach da minha experiência aí daí do Brasil, mudei para cá e foi muito enriquecedora. E assim, uma grande diferença, eu atuei um pouco como 1 ano e meio como Project Manager na Scania do Brasil, e quando eu cheguei aqui foi assim, não digo um choque, mas foi muito diferente. É um approach totalmente diferente de como eu trabalhava no Brasil, né? Então, assim, eu tive que me adaptar, me reinventar e principalmente no quesito estilo e liderança. Aí no Brasil, eu não digo se é bom ou se é ruim, mas aí no Brasil a gente, pelo menos há 5 anos atrás, quando eu atuava aí, né, a gente tinha um estilo mais impositivo, um estilo mais de, olha, eu preciso que você faça isso, então essas são as suas atividades, né, eu angariava os recursos com as lideranças e eu determinava o que eles tinham que fazer. Lógico, à base da conversa, com muito respeito, tal, mas era uma coisa mais assim, isso, o projeto tem isso, esse é o deadline, geralmente deadlines muito apertados, e, né, a gente trabalhava, vamos dizer assim, feito uns loucos para conseguir cumprir os prazos. E aí, quando eu cheguei aqui, primeiro que assim, o meu chefe, ele já veio para mim, e aí no Brasil eu não escolhia projetos, eu não tinha essa oportunidade, simplesmente os projetos eram assim, esses são os projetos e você tem que tocar todos. Eu não tinha a opção de escolher.
quando eu cheguei aqui, é óbvio que o tamanho, né, a quantidade de funcionários que tem aí e aqui eram diferentes, e aí a grande diferença era, olha, a gente tem esse portfólio de projetos. Para você começar a se adaptar ao estilo sueco, eu te sugiro, eu escolhi 5 projetos, mas eu gostaria que você selecionasse quais os que você mais se interessa e quais são os que você mais gostaria, que você acha que vão te inspirar mais e que vão fazer os seus olhos brilharem e que então você vai poder dar o seu melhor. E eu, ai meu Deus, Que como medo. assim? Ah, é? Eu posso escolher? Pode escolher. Então, esses aqui são os que eu achei que eu acho que vão ser melhores para você. Aí eu olhei, li todos os projetos, eu quero esse e esse. Ah, então tá ótimo. E só vamos começar com esses 2, que é para você ir aprendendo e tal. E aí eu fui, assim, eu tive que me reinventar, reaprender coisas de projetos que eu já tinha bastante experiência aí no Brasil, por não talvez como PM, mas trabalhando em projetos. Eu tive que voltar alguns steps, como fazer approach dos funcionários, como fazer approach dos recursos, como buscar um recurso com uma liderança, quais os argumentos que eu tinha que apresentar para conseguir um recurso. Então, assim, da mesma forma que o meu chefe, ele teve que me convencer, ele teve que, assim, ele me deu a oportunidade de escolher, eu, na hora de abordar um recurso, eu também tinha que dar a oportunidade dele ser convencido de que aquele projeto era um projeto que ia desafiá-lo profissionalmente e que ele deveria fazer parte e que aquilo ia engrandecer a carreira dele. Então, assim, foi um conhecimento muito legal, muito enriquecedor. E aí eu trabalhei na gerência de projetos por 2 anos e meio, e aí no meio da pandemia veio uma outra oportunidade para eu mudar um pouco o approach e ser gerente de serviços. E aí, como gerente de serviços, nossa, aí foi uma grande guinada, assim, também na questão de liderança. Então, eu comecei a entrar mais em contato, e foi justo na época que aqui, na Scania da Suécia, começou-se a maturar um sentido que eu acho que vem muito de encontro com o que a Estação Liderança traz, isso que é a liderança humanizada, espiritualizada. Eles começaram a implementar um estilo de liderança que é o estilo de liderança servidor. Então, o líder, seja ele um líder de um grupo, ou seja ele participa de uma carreira que é líder, né, como um líder de projetos, um líder de serviços, qualquer que seja, ele tem que ser um líder servidor. E o que é o líder servidor? É ele estar disponível para os seus liderados para servi-los naquilo que ele precisa. É inspirá-lo, é suportá-lo, é ouvi-lo e às vezes não fazer nada, né? Então é assim, é estar aberto a você realmente servir para atender às necessidades dos seus liderados. E isso é bastante desafiador no contexto do dia a dia, porque com deadlines, com pressão, mas assim, isso é passado de uma cultura tão, de uma forma tão, como que eu posso dizer, suave, que você acaba se adaptando muito fácil, muito fácil. E isso é uma oportunidade de você se transformar como pessoa. Para mim, eu acho que assim, eu cheguei aqui muito. Não digo que hoje estou longe, gente, pelo amor de Deus, ainda faltam anos-luz, né? Eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda sou uma formiguinha, mas assim, eu acredito que se eu me comparo a 5 anos atrás, eu sou uma pessoa muito melhor, né? E essa questão da liderança servidora, desse estilo de liderança, ele me trouxe um outro panorama, um outro paradigma, e é muito bom. E assim, é estranho falar nisso,
porque de fazer essa conexão com a espiritualidade, porque a Suécia é um país praticamente agnóstico, né? Ateu. Não se fala em espiritualidade, não se fala nessa questão. Mas você vê que, assim, você não precisa falar de Deus ou você precisa atrelar a palavra espiritualidade, basta você ser, né? Então, assim, eu tive e ainda tenho contato com pessoas maravilhosas que são mestres, verdadeiros mestres, e são pessoas que o que elas fazem? Elas atuam no bem, com o objetivo de desenvolver a outra pessoa, com o objetivo de desenvolver o grupo, com o objetivo de trabalhar em equipe. Então, assim, muitas pessoas veem o sueco como pessoas muito egoístas. E eu, quando eu cheguei aqui, eu também comecei a pensar, falei, nossa, mas por que será que eles têm essa visão, né, do sueco egoísta? Mas aí eu comecei a ver que, assim, ele não é egoísta, ele é individualista, ele preserva a individualidade dele. E ele é focado ali naquele cantinho dele. Mas, se alguma coisa acontecer dentro do time ao qual ele está inserido, ele é o primeiro para dar um passo à frente e falar: agora a gente vai se unir e vai trabalhar pelo todo. E a gente vai conseguir chegar nesse objetivo, a gente vai se ajudar, e a gente vai trabalhar em equipe e a gente vai conseguir atingir. Então, essa questão do egoísmo, eu desconstruí um pouco, porque muitas vezes a gente precisa ser um pouco egoísta, até para a gente se construir, se conhecer, e ser melhor, mas quando a gente é chamado para ajudar e auxiliar no todo, a gente está pronto. Se você está sempre no outro, no outro, no outro, você não tem tempo de se construir. E aí, isso também me ajudou muito a também voltar para mim mesma, né? Fora que aqui é muito frio, então o inverno a gente passa recolhido, né? Ainda mais é muita neve, é muito frio, é muito escuro, né? A gente passa por meses de muita escuridão. Então as pessoas realmente elas são mais introvertidas, elas são mais quietas, elas são mais na dela, né? Mas assim, quando você precisa, você consegue, você tem assim coisas maravilhosas. E eu acho que para mim essa questão da liderança, desse estilo de liderança servidor, foi algo que eu trago para minha vida. E agora eu estou vivendo uma nova experiência, que eu estou agora acabando de começar, então ainda é um aprendizado muito, né, muito, está começando agora, só tem alguns dias, 7 dias, eu diria. Então eu espero me desenvolver mais e mais ainda nessa área, de líder servidora, é o que eu quero. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que esse aprendizado foi o que me fez melhorar como pessoa, e eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, e eu sei que eu ainda tenho muitas pessoas pela frente que vão me ensinar outras coisas maravilhosas. Mas eu achei que era pertinente falar isso com vocês. Uau, Legal, nossa, uau. fantástico. Você sabe, Regiane, que eu vou falar só um pouquinho, porque tem muito a ver com o que ela está trazendo, como os suecos são avançados nessa questão de gestão. Porque na década de 90, eu já trabalhei para algumas empresas suecas aqui no Brasil, como consultora e no segmento automotivo. Ah, legal. E na década de 90, eles já falavam em equipes autônomas de trabalho. Então, essa questão de horizontalização, que nós falamos hoje nas organizações e equipes, eles já trabalhavam nessa época. Olha que interessante. E a primeira empresa que implantou equipes autônomas de trabalho aqui no Brasil foi uma empresa sueca, que foi a SKF, que é uma empresa de rolamentos, enfim, de alta tecnologia e tal, e eles são na questão da gestão, eles são na questão de ESG, eles têm referências assim de planetária, de economia circular,
eles têm sim, uma questão em relação ao clima, né? Em relação à sim. sociedade verde, Sustentabilidade. sustentabilidade. Sustentabilidade é Então, tudo. isso que você está trazendo, eu acho que é bem interessante, e eu acho muito legal você trazer que há um reconhecimento que eles estão à frente, e que a gente e eles, a questão, você trouxe uma coisa que eu não, hoje, agora você me fez refletir, que é a questão dos valores que sustentam a Sim, prática deles, né? E que nós sim, acreditamos na espiritualidade, na estação, a partir disso, que não é uma questão que pode ser a base de todas as religiões, né? sim, Se você pensar nesse sentido. é, Mas é que realmente é a base da relação de bons valores, né? Do ponto de vista de olhar o outro, de ter um impacto na vida do outro, no planeta e etc., né? E sim, é interessante como eles trazem essa questão, né? Que eu vejo assim, como eles trazem muito antes, às vezes, do que nós estamos impactados, né? sim. Então, acho que a minha pergunta para você, do ponto de vista dessa sociedade, onde que começa tudo isso, na sua opinião? A questão da diversidade, a questão, enfim, da questão da sustentabilidade. Se você pudesse, assim, se você fosse identificar, bom, da questão da horizontalidade, do servir, do líder servir, onde que começa isso tudo você vê na Suécia? Eu acho que começa pelo exemplo da família, né, real. Eu acho que ali já começa, e começa desde da parte política. Então, já vem de lá, do cerne, né? Por exemplo, um político aqui, ele não tem uma carreira política, ele tem o trabalho dele e ele desempenha nas horas extras de folga uma carreira política. E ele ganha um salário mínimo para ser. E ele pode morar num apartamento de 20 metros quadrados, porque ele não vai ter um salário. Ele está ali para servir o povo. Ele está ali para representar o povo, né? Então, assim, eu acho que ali vem desse cerne ali, né? E do respeito para com o indivíduo, dessa coisa de sustentabilidade. Aqui eles falam muito nas televisões, é, essa questão da Suécia querer realmente ter o footprint para diminuir eles são muito chegados assim, o que eu vou deixar para o mundo, para as minhas próximas gerações? O que eu estou fazendo para auxiliar para que o mundo seja melhor e sustentável? E aqui tudo é sustentável. Então, assim, você tem uma doença e você vai ao médico e você tem uma doença, por exemplo, incurável. É diferente daí do Brasil, essa mesma doença ela é tratada aqui de forma diferente. Aí, é assim, eu vou dar um exemplo que eu tenho dentro da minha casa. O meu filho é celíaco. Então, assim, ele foi descoberto aqui na Suécia. É uma doença autoimune que ele vai conviver para o resto da vida, né? Então, o médico aqui, ele faz um acompanhamento sustentável. A gente faz um acompanhamento de 6 em 6 meses e a gente tem toda uma dieta e coisas, e aí ele fala, essa doença é para a vida dele toda, então ele tem que ter uma vida sustentável. Você não vai colocar o seu filho numa bolha. Ele precisa viver e sobreviver até no mínimo 90, 80 anos. Então, se você hoje, com ele, aos 13, colocá-lo em uma bolha, daqui 5 anos você já matou o seu filho. E esse conceito, ele vai em todas. Então, tudo que você vai fazer, ele tem que ser sustentável. O seu trabalho, ele não pode te levar ao êxtase, porque senão você não vai se sustentar nele. Você vai morrer, você vai se matar. E aí, daqui 6 meses, você não vai conseguir produzir. Então, tem que ser algo sustentável. O ambiente tem que ser sustentável. Então, as pessoas têm que ter uma vida sustentável. Praticar esportes é para você se manter sustentável. Ter uma alimentação saudável é para você se manter sustentável. Então, eu acredito que venha disso. Eu acredito que
que converse com essa questão. Uau! Está fechado, gente. O seu som... Dos trovões. Aqui estamos Tá respirando. bom. Uau! Uma loucura. Desculpe, gente, mas muito obrigada, Regiane. Excelente. De nada. Muito Imagina. obrigada. Vamos Obrigada então mesmo. agora. Não sei se a gente tem alguma pergunta. Fiquei prestando tanta atenção em você que Eu também estava eu aqui. esqueci de ver o chat. Mas, assim, perfeitas colocações, que nem vive para servir, não serve para viver. E servir é uma arte. Muito bom. Vamos, então, agora para a Annelise. Por favor, Annelise, conte suas experiências. Estamos aqui curiosos também. 5 anos Olá, também, é isso, né? No Reino sim, Unido, a gente é está isso? fazendo praticamente aniversário junto. Coincidência boa. Bom, primeiro, a Gilson, Regina, obrigada pelo convite. A Regiane, um prazer dividir o painel com você também, para contar um pouquinho do meu Obrigada. história. Bom, vamos lá. Eu sou Annelise Longo, eu sou do interior de São Paulo, estou em Londres há 5 anos, e eu já vim contar um pouquinho, né, de como que foi, como eu vim parar aqui, o que aconteceu, um pouco da minha trajetória. Eu estava no Brasil, consolidada na minha carreira, quando eu decidi pedir demissão do meu trabalho, devo vender apartamento, vender carro, vender móveis, mandar tudo o restante para distribuir imóveis para a família, comprar uma passagem só de vinda e vir para Londres. Então, essa foi a decisão. Foi engraçado, eu falei assim, não, vou levar, né, um dinheiro para sobreviver 6 meses e eu tenho que conseguir me alavancar para eu ficar lá e conseguir me sustentar, né, ter uma vida sustentável em Londres. Então, primeiro, né, cheguei aqui praticamente sozinha, não conhecia ninguém, conheci um amigo que nem morava aqui, que na verdade ficou comigo 1 mês mais ou menos, e aí eu levantei carreira solo. Então, vamos lá, o choque, né? Primeira coisa foi para mim um choque, porque Londres, eu estou baseada em Londres, aqui é um país nórdico, não tanto quanto Suécia, Finlândia, essa região da Regiane, mas aqui tem muito característica nórdica, que significa que as pessoas são mais fechadas. Se você compara com a Europa Mediterrânea, que é onde que eu vivi também, eu conheço bem essa área. Então, acho que o primeiro motivo foi a minha perspectiva de nunca ter viajado para cá com a realidade, que foi quando eu fui encontrando até a arquitetura da cidade, sotaque, tudo é bem diferente. E aí, onde que entrou a parte de falar assim, tá, meu Deus, agora eu estou aqui, estou gostando daqui, o que eu vou fazer, né? Eu cheguei no final do ano, em setembro, então foi interessante que eu cheguei e eu arrumei uma oportunidade de trabalho no comércio, que é uma coisa que eu, né, não tinha nunca trabalhado antes na linha de frente de comércio, foi um trabalho da época de Natal, então eles estavam contratando para caramba. Eu falei assim, não, eu preciso agarrar a primeira oportunidade e ver o que eu vou fazer. Então, eu acho que bastante foi assim a coragem, aceitar uma coisa totalmente diferente do que eu vinha fazendo há um tempo, aceitar você estar aberta a dar um passo atrás, o quanto sejam necessários, porque, querendo ou não, toda a bagagem que você tem no país, aqui são outras pessoas, outra cultura, outra língua, e aí por aí vai. Então eu falei, bom, vamos lá agarrar essa oportunidade, que foi bem legal. Conheci pessoas que tenho amizade até hoje, inclusive, pessoas maravilhosas. E aí, o que eu fiz nesse período, né? Nesse período, eu trabalhei o mínimo possível para pagar as contas, porque no restante do tempo eu fiquei focada em retornar à minha carreira própria de Zen. Então, engajar com associações de networking, frequentar eventos, enfim, começar a engajar na minha área para eu realmente mover de onde que eu vim, né? Eu acho que isso é muito construtivo, porque te dá uma nova perspectiva, uma nova visão, você sai um pouquinho daquele mundo que você estava vivendo, dá uma chacoalhada e aí te prepara melhor para futuras oportunidades. Então, o que eu acho, assim, que a gente fica vulnerável, fala, meu Deus, e agora? Tá,
eu tinha na minha cabeça, bom, qual o pior cenário que pode acontecer comigo? Eu ter que não dar certo, ligar para minha família, gente, me ajuda, preciso voltar para o Brasil, e pronto, nada assim de muito grave vai acontecer. Então, para que temer? Para que eu não pegar e usar isso para me reconstruir? Então, eu tomei isso como frente e sempre fui para frente, e o que me ajudou bastante. Aí entra na parte de adaptação, então, tanto no âmbito de amizades, o processo de mindset, o que tornou isso, então, todas essas pessoas diferentes que eu conheci ao longo do tempo, porque eu não estudei aqui, eu não tinha amizades de escola, eu não fiz faculdade aqui, então eu não tinha esse grupo de amigos, então eu tive que tanto construir uma rede de relacionamento pessoal, quanto uma rede de relacionamentos de trabalho, que acaba se misturando no final das contas, porque, né, depois dessa vida adulta, então, onde que eu vou fazer novos amigos? É dessa forma que a gente consegue mover para frente. Aí passou 6 meses, eu consegui um trabalho na minha área, também, foi bem interessante, que eu comecei a trabalhar com vários, sou gerente de vendas, então faço vendas internacionais. E aí eu comecei a trabalhar com diferentes mercados. Então, Reino Unido, Irlanda, países nórdicos, Alemanha, Estados Unidos. E essa coisa de trabalhar com diferentes mercados é muito interessante, a maneira das pessoas pensarem como é um processo de vendas, por exemplo, né, no meu dia a dia, como eu vou aproximar. Então, o que funciona com essa pessoa? Tá, ligar, de repente, encontrar a pessoa, como que é o meu approach? Você é uma pessoa mais objetiva? Você é uma pessoa mais expansiva, mais fechada? Então, eu acho que essa adaptação, né, veio tudo para mim, tudo de uma vez só. Entrar numa companhia inglesa que, assim, eu dei sorte que minha companhia era metade inglesa e metade internacional. Então, a gente tinha franceses, italianos, portugueses, daquele mix todo. Eu era a única brasileira lá. Então, aí eu acho que isso ajuda bastante, diferentes cabeças pensando como todas elas vão chegar a um denominador comum e fazer aquilo crescer, porque é isso que eu acho a vantagem de ter colaboração de time, por exemplo. São diferentes perspectivas, diferentes histórias de vida, e no final alguém tem um insight bacana que fala, nossa, isso é super bacana e vai para frente mesmo. Então, trabalhei nessa empresa durante 4 anos ao todo, né? E eu trabalhei 2 anos, eu estava deslanchando super bem. Aliás, todo mundo na empresa estava super bem. Aí aconteceu a pandemia, aí a gente começou a ficar aquela história de... Até foi quando eu conheci o Adilson, que trabalhar de casa, e aí reduzir, aí a gente estava movendo os clientes, remanejando tudo que estava acontecendo. E, na verdade, o fato interessante foi que a minha companhia teve uma mudança na liderança, inclusive, e mesmo com a pandemia, a gente se reinventou, criou novos produtos, novos approaches, que foi bem legal, e a empresa foi super bem, assim, navegou tudo bem durante a pandemia, e teve uma mudança de liderança, e até foi efetivo, né, todo esse modelo de quando a gente tem uma disrupção, uma coisa que está acontecendo, vamos falar, a pandemia, mudanças que aconteceriam ao longo de 10 anos, a gente teve encurtada para 1 ano. É isso porque teve a pandemia, então aquela disrupção, então tudo mudou, relações de trabalho mudou. Então minha empresa era aquela das 9 da manhã às 5 da tarde, 1 hora de almoço, tem que sair esse horário, não pode atrasar, não pode trabalhar de casa. De repente agora é tudo flexível. Então, de repente foi assim, não, então tá, a gente vai fazer trabalho de casa, plataforma que a gente vai usar, como que isso vai se desenvolver. Teve uma mudança também de mindset, daquelas lideranças mais rígidas que acabaram um pouco entendendo a necessidade, né? Uma coisa, como eu repito, que ia acontecer ao longo do tempo, mas aí, de repente, tá, por que eu estou, né, nesse regime militar de horário? Para quê? Vamos focar na produção, que interessa no final das contas é o resultado final. Bom, vários fatores combinados, né, que aceleraram essa mudança. Aí, bom, vamos ver qual que é o aprendizado de tudo isso. O aprendizado de tudo isso é se reinventar
ser uma pessoa resiliente como que eu estou hoje. Hoje eu me sinto... Bom, eu posso dizer, esse ano eu tenho minha cidadania inglesa e eu posso dizer que eu estou já, às vezes eu falo e ponho palavras em inglês no meio e depois eu volto. Acho que meu cérebro está meio a meio, né? Então eu tenho essa parte, lógico, sou muito brasileira, mas toda essa questão de chegar, praticamente quando eu olho 5 anos atrás que eu cheguei, sem conhecer praticamente ninguém, eu não conhecia uma pessoa para colocar meu telefone de contato de emergência, para vocês terem ideia. Então, né, hoje eu tenho vários amigos, círculo de amigos ingleses que me ajudaram bastante, pessoas da minha empresa. Atualmente, eu estou trabalhando em outra empresa, né? Eu mudei dessa anterior, que eu construí minha carreira ao longo dos 4 anos aqui. Hoje eu estou trabalhando com vendas internacionais também, então continuo com essa área de vendas e marketing global. E aí vai, expande mercados, e é isso que é interessante também, porque essa empresa também é inglesa, é uma subsidiária de uma empresa americana, então, e meu chefe é italiano. Então, como navegar nesses pedaços e entregar o melhor nessa liderança, nessa gestão, né? Como navegar com diferentes culturas e se manter, né? Pensar como que isso vai se relacionar de certa forma. Um pouquinho de, por exemplo, o que eu leio bastante de coisas de tendências, de futuro e tudo. Então, hoje eu acho que o que saiu na Forbes recentemente, um estudo de tendências de trabalho, e que vai totalmente de encontro que já está acontecendo, né? É que hoje o que a gente vê, trabalho não é mais a prioridade, como na época dos nossos pais, aquela coisa de workaholic, trabalho, preciso comprar casa, construir, deixar um patrimônio, etc. e tal. Hoje você vê essa geração mais nova, as prioridades. Então, a minha empresa, por exemplo, tem uma liderança que é jovem, eu digo, o Managing Director tem 43, 44 anos, meu chefe tem essa faixa também, e aí você vê um pessoal mais ou menos de 30 e tem várias pessoas de 20 que são extremamente competentes, inteligentes, bons no que fazem. E como todas essas adversidades navegam e elas vão, né, sincronizando, aquela dança fluida. Então, é bem interessante ver isso, como que está movendo. Hoje em dia também o que eu posso dizer é que aqui, muito nas organizações, tem muita questão da saúde mental, então o RH está muito focado em webinar, palestra, tem grupos dentro da empresa, que representantes que você está passando por um momento de estresse, qualquer coisa do tipo, você pode sentar com essa pessoa, desabafar. Tem todos esses canais que eu acho que quando eu comecei minha carreira, se eu pensar um tempo atrás, não existia isso, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei no Brasil, por exemplo, mas imagino que isso também está crescendo no Brasil como uma tendência de futura, que vai de encontro com a sustentabilidade, né? Não adianta você começar a 500 por hora, você vai em toda a atividade, depois você tem aquele gráfico que decrescente, que ninguém aguenta, a gente é ser humano. Então, eu acho que isso é bem bacana, que toda essa questão, eu acho que eu vou atribuir essa mudança de pensamento de pessoas, essa coisa mais humanizada, menos robótica e tal. De repente, a pandemia ajudou, de repente fez as pessoas pararem um pouco, tomar um passo atrás e repensar no que, de repente, como isso deve ser feito, porque de um tempo para cá a mudança tem sido, assim, super astronômica, né? E, bom, o que eu quero, de repente, passar para vocês que estão assistindo aqui por exemplo, não tenha medo de fazer uma mudança. Eu não cheguei aqui, eu era tão nova assim, eu já tinha vivido bastante, eu estava estável e, de repente, né, largar tudo e mudar de país e falar, nossa, não sei, estou no escuro, que agora? Eu acho que se as pessoas têm vontade de fazer alguma coisa, tomar atitude, tem que, né, pesquisar, ir atrás de correr dos seus objetivos, ser uma pessoa resiliente, adaptável às mudanças, estar sempre aberta, escutar mais do que falar, né, processar a informação, tentar entender o outro.
Ser curioso, eu acho que curiosidade é uma coisa bem bacana, porque eu lembro quando eu tinha 17 anos que comecei a trabalhar, um chefe meu falou assim, seja curiosa, vai olhar, pergunta como isso funciona, e seja uma pessoa curiosa, interessada, né, no ponto de ser interessada e pesquisar sobre assunto e tal. Então, eu lembro disso como uma lição que até hoje persiste na minha vida. E eu acho que, quem sabe, de repente essa curiosidade instigou a fazer tudo que eu fiz na minha vida hoje. Então, é isso que eu tenho para compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que Não, tenha inspirado. maravilhoso. Annelise, você traz uma questão de como eu viajei bastante recentemente, o ano passado eu estive em Portugal, e às vezes as pessoas não se predispõem a aprender com o mundo que está à sua disposição, né? E eu vi alguns relatos, no caso de alguns brasileiros, de que eles mais reclamavam do que valorizavam a oportunidade de estar em outro país que estava acolhendo eles. Então, acho que essa questão, quando a gente fala dessa questão da transculturalidade, é essa abertura para um mundo mais abrangente e rico. É quando você traz essa questão, né, de você estar numa empresa, que é a empresa, né, americana, com sede na Inglaterra, com sede não, com a unidade na Inglaterra, que seu chefe é italiano, né, isso traz uma oportunidade, ou você se fecha no seu mundo, ou você se abre para o mundo. Acho que esse é um recado muito importante, precioso, que você traz para a gente aqui. E olhando para essas trocas que vocês estão trazendo com a gente, é isso que vai permitir que as organizações evoluam, né? Até não evoluam no nível de consciência, que é a coisa que a gente mais tem tocado aqui. E ela vem a partir do humano, né? A organização é uma instituição, né, recheada de pessoas, porque se tirar essas pessoas, elas não existem, né? Então, é de como essas pessoas estão sendo estimuladas, e às vezes a própria cultura não, a cultura é um fator determinante para que isso aconteça, é magnífico. Então, obrigado por essa experiência fantástica que você tem, né? Desde aquela ocasião lá da pandemia, eu tenho acompanhado sua carreira ali, que é uma das coisas que eu faço com atenção, com algumas pessoas que eu acabo escolhendo ali, né? E feliz de você aceitar esse convite para estar aqui com a gente, né? E que magnífico. Quando vier ao Brasil, lembra de dar um toque para a gente se conhecer mais do que virtualmente, para tomar um café, para bater um papo, tá bom? Com certeza. Mas vai ter mais coisa aqui, só um pouquinho, só que a gente ainda tem mais uns minutinhos. Não, acho que a Annelise trouxe para mim assim, um exemplo de protagonismo do seu próprio objetivo, né? Eu acho que você trouxe uma coisa muito legal nesse sentido, né? De que você trouxe como você decidiu, o que você teve que desapegar, né? Porque você desapegou de tudo, né? Menos de você. Pois é. Então, eu acho que é um pouco a gente fica... Eu acho que você é um exemplo vivo, né? Do ponto de vista que a gente fala, olha, vai atrás, né, do seu objetivo, olha, aquilo que você quer. E, na realidade, você vinculou ao Reino Unido, a Londres, enfim, poderia ser em qualquer outro lugar, né? Digamos assim, entre aspas, mas para você fez algum sentido isso, né? Exato. Esse sentido você tem claro, só para entender um pouco assim, por que Londres? Bom, eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 100 mil habitantes. Não, fala qual é o nome da cidade, estou curioso para saber qual que é. Pode ser que tenha alguém aqui que está da sua cidade acompanhando. Assis, vamos ver. Assis, é tão pequena assim, vai. Enfim, mas eu sempre fui a pessoa um pouco mais ousada da minha família. Então, fui para Marília, fui para São Paulo, terminei a faculdade, vendi um carro que eu tinha, fui estudar no Canadá durante 6 meses, voltei.
Fui para a Itália, morei 6 meses, queria ficar lá na época. Eu sempre tive essa coisa de morar fora. Fui para a Itália, fiquei 6 meses, eu estava lá, mas o momento que eu estava lá foi em 2008, que deu aquela crise na Europa, estava assim, horrível, horrível mesmo. E eu lembro que na época o Brasil estava deslanchando em crescimento. Falei, bom, por que eu vou ficar na Itália? Posso, de repente, voltar, aproveitar a oportunidade. Essa é a vantagem, né, de você poder transitar no mundo. Sim. Voltei para o Brasil, é onde que a minha carreira alavancou. E aí, mas eu sempre tinha aquele desejo, aquela coisa de voltar para a Europa em algum momento. E eu falei assim, bom, há 5 anos atrás, eu pensei, eu estava, né, com 35, falei, bom, agora é o momento, né, não estou em nenhum relacionamento, filhos, nada, então eu vou voltar e vou ver o que vai acontecer, né, mas eu vim com o objetivo de vir para ficar, né, então não aquela, de repente, né, a gente sempre tem que olhar para frente. Então, como que eu vim parar aqui? Bom, eu tenho um amigo da Espanha, que ele estava aqui a trabalho durante um mês, aí ele falou assim, você tem que ir para Londres, você tem que conhecer, porque é São Paulo da Europa, mesmo que eu sou uma pessoa do interior, eu amo São Paulo, então, São Paulo eu considero assim, uma cidade do coração. Então, ele falou, vem para cá, é uma cidade super descolada, então as principais, Tóquio, Nova York, São Paulo, Londres, né? Por que você vai voltar para a Itália? Meu plano inicial era ir para a Itália. Super interessantíssimo, mas é super parado. Então, eu sou uma pessoa um pouco mais agitada e decidi vir para Londres. Só que ele teve esse trabalho durante um mês aqui e foi embora, né? Ele virou nômade digital, foi construir a casa dele lá na Kuala Lumpur. E aí eu falei, bom, eu estou em Londres, não viria para cá. Ele me convenceu, eu amei a cidade, me apaixonei por aqui, foi amor à primeira vista. E aí eu decidi ficar. E hoje eu estou assim, hoje eu olho para trás e eu não me vejo em outro lugar. Eu sinto que meu coração está aqui. Então, essa questão de mudança também é muito de coração. Na época que eu estava em São Paulo, eu amo São Paulo, mas não estava muito fazendo sentido comigo, com o meu interior. Eu falo, então, qual é o próximo passo? Foi aí que eu decidi fazer essa mudança. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Muito bem. Acho que é a mensagem, né? Porque A mensagem... a Annelise colocou ali, mas se quiser reforçar, a Regiane, uma mensagem para vocês, que vocês deixam aí para os nossos participantes, ouvintes, aquelas pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir, outros que vão assistir depois. Então, Regiane, aí queria fazer uma ponte com a fala da Regiane ali, muito preciosa, no sentido de que se traz o sueco, primeiro ele olha para esse individual, e quando o coletivo chama, tem uma força que ele vai, não mede esforço, pelo menos essa leitura que eu fiz. A nossa colaboração no coletivo está em reconhecer o nosso valor individual. Então, eu lembro que em algumas das dinâmicas a gente faz algumas analogias, uma delas assim, qual que é a nossa importância para o coletivo? Tem a ver com a nossa contribuição para o coletivo, né? Então, o nosso valor no coletivo está naquele que você oferece para o coletivo. E isso é uma coisa que acaba dando força, né? Então, eu vou comentar rapidinho uma dinâmica que a gente aplica em alguns treinamentos. Uma delas é uma simulação ali, e aí cada um vai ter que defender um lugar no espaço ali para estar naquele projeto. Aí cada um fica muito voltado no individual ali, porque eu sou professor, porque eu sou matemático, porque eu sou psicólogo, e aí vem tudo. Aí teve uma pessoa que estava trabalhando, foi a primeira dinâmica que eu fiz, foi em 2001, no Rio de Janeiro. Eu estava como participante. Aí uma senhora disse o seguinte, e daí? Para que serve isso? Aí como ela falou assim, como assim daí? Para que serve isso? Né? O matemático, o médico, falando assim, e aí todo mundo parou, né? Aí ela fez uma colocação poderosa, porque aí entra nesse conceito que a gente está colocando aqui, do coletivo, né? Ela falou assim, eu sei fazer uma comidinha maravilhosa. Estava na missão. Porque o conhecimento que ela tinha, do jeito que ela colocava, servia.
que é a questão de servidor que você traz. Servir o grupo, o outro. Porque quando ela só serve você, então o matemático, professor educador, serve, mas não é porque você é professor, porque você educa as pessoas, porque você leva conhecimento. Não é porque você é médico, você cuida da saúde das pessoas. Então, as pessoas, às vezes, não têm esse olhar, desse cuidado. E acho que é uma leitura, né, que eu acabei fazendo aqui enquanto estava falando, dessa conexão fantástica. Só mensagem. Sim. Eu acho que dá muito essa questão do sonho. Eu também sempre, desde criança, eu queria morar fora. Coincidentemente, eu também fiquei um tempo no Canadá. Mais uma coincidência, Nelly. Que acontece com a gente? Que a gente faz aí... Essa conexão. As pessoas que pensam similares têm um pensamento juntas. E eu acho que, assim, é acreditar no sonho. Então, eu sempre acreditei nisso, mas não basta só acreditar, pelo menos essa é a minha experiência, né? Não basta só você acreditar, você tem que batalhar para ela, né? Então, assim, acreditar nos seus sonhos, batalhar por aquilo que você acredita, que as suas batalhas vão te levar até onde você quer. E que você busque aquilo que o seu coração te chame, porque é lá, como a Annelise falou, ela buscou e encontrou Londres. E eu acredito que eu tenha encontrado o meu lugar aqui na Suécia. Não é Estocolmo, eu moro numa cidadezinha de interior, né? E eu encontrei aqui o meu lugar, né? No meio da floresta, numa casinha, legal, trabalhando de casa para uma grande companhia. Então, assim, vá onde o seu coração te chama, né? Mas fantástico. que você busque a realização disso. Que legal, Rogério. Que extraordinário. Comentário aqui para alinhar e para a gente fechar. Que Annelise, magnífico. a mensagem. Annelise, a mensagem dela. Reforça essa mensagem. A minha mensagem é a gente sempre estar aberta a possibilidades, o que está acontecendo, escutar as pessoas, né? Criar uma conexão, um relacionamento, porque tudo é aprendizado. Por exemplo, eu nem imaginava que a gente tinha tanta coincidência, Rejane, a gente acabou no painel junto, então você nunca sabe o que está por trás, né? Então, não ter medo de arriscar alguma coisa. Então, pensando que de pior pode acontecer, né? Nada que vai me pôr em risco e nada. Então, por que eu não faria isso? Então, eu acho que, assim, essa coisa de engajamento com as pessoas, ouvir as pessoas, ter empatia, procurar entender o outro lado. Então, a gente sempre compreende o mundo melhor. E, com certeza, né, convivendo com tantas pessoas, de tantos diferentes backgrounds, a gente chega num momento e fala, nossa, que riqueza de conhecimento, né? Como que eu saberia disso? Nem lendo 1 milhão de livros em casa, por exemplo, de repente, eu teria esse conhecimento, ou essa vivência, essa experiência. Então, essa é a minha mensagem final. Uau! E acho que essa... volto para Rejá aqui. Tem uma questão que vocês trazem que ela é determinante também, assim, no sentido de que não dá para terceirizar o seu sonho. O seu sonho é o seu sonho. Ok? Não terceiriza esse ímpeto, né? Esse desejo, essa realização daquilo que você quer para você. Né? Então, né, faz acontecer. Rê. Está fechado? Tá fechado. Só tenho a agradecer a contribuição de vocês, foi maravilhosa. E foi muito bom conhecer onde vocês estão, como vocês caminharam, enfim, e essa experiência de trazer essa transformação também, né, de vocês, do ponto de vista desse aprendizado a partir dessa viagem, né, literal. E essa viagem externa que causa viagem interna também, né, transformação interna, né. Então, a gente tem várias formas de construir a nossa viagem pessoal, né?
pode ser no único local, numa única cidade, ou realmente pode atravessar oceanos, né? Então, acho que no caso de vocês foi essa, e muito obrigada em partilhar a história de vida de vocês. Muito obrigada, foi isso. Eu que agradeço. Fantástico. Muito bom, que alegria estar aqui com vocês. Tem alguns comentários.